Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa oitava live. Bacana, beleza? Hoje nós temos um complementozinho para fazer da live de ontem. Então, eu estou chamando de pontuação e análise sintática 2. Beleza? Oi, Débora. Seja bem-vinda, Débora. Bacana, obrigado. O Éder. Bem-vindo, Éder. Celso. Bem-vindo, Celso. Osvaldo. Josivan. Bacana, gente. Bacana. Hoje nós vamos fazer o 2 da pontuação e da análise sintática. Maria Lúcia, José Alberto, Fernando Veloso. Bacana, gente. Que legal. Que legal. Deixa eu dar uma boa noite especial para vocês aqui. Dá um site que está aqui na frente. Que legal. Muita gente hoje aí. Ednei Correia, Erivaldo, obrigado pela presença aí. Bacana, gente. Que coisa legal. Deixa eu dar uma boa noite especial para vocês aqui. Bacana. Boa noite especial. Legal. Olha aí. Boa noite especial a todos vocês. Muito obrigado pela presença aí. Bacana. Bacana. Osvaldo. Osvaldo Luiz, me dando um joinha aí. Obrigado, Osvaldo. Muito obrigado pela presença aí. Bacana. Hoje nós vamos falar uma coisa importante para vocês, ó. Análise. Eu vou começar com pontuação. Eu vou colocar o primeiro item de pontuação. O primeiro nome aqui, ó. Pontuação e análise sintática, tá? Eu vou chamar de 2, porque na hora que as pessoas estiverem assistindo lá, para elas se orientarem. Legal? Beleza, beleza. Mandei aí para você, ó. Pontuação e análise sintática. Nós vimos ontem, na live de ontem, a pontuação com as orações coordenadas sindéticas, assindéticas, a pontuação com as orações adjetivas, né, que a gente usa a vírgula na explicativa e não usa na restritiva, e vimos a pontuação com as adverbiais. Gente, uma coisa importante demais para vocês, ó, as orações subordinadas, substantivas, ó, substantivas, elas se dividem, vou colocar 2 pontos aqui antes de mandar para você. Elas se dividem em exato. Célia, bacana, Célia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Cleidineide, obrigado, Cleidineide. Adriana, tá chegando o dia que eu vou fazer a entrevista com você, para essas pessoas saberem que fantástico que é o seu emprego no Tribunal de Justiça. Legal? Bacana. Ô, Célia, obrigado aí. Obrigado pelo emoji. Ficou legal. Olá, pessoal. A Cleidineide aí dando bem-vindo a todos vocês. Que legal. Gil Nunes, Valdir Batista, Sirlene André. Bacana, gente. Que bacana. Elane Monteiro. De onde vocês são? A Cleidineide está perguntando aí de onde vocês são aí do grupo aí. Ó. Quem quiser responder de onde é, qual grupo que pertence, pode ficar à vontade aí e responder. Essa interação com vocês, ela é muito boa, porque ela ajuda a gente aqui no nosso planejamento aqui. Porque essa hora que a gente vai dedicar aqui a vocês é uma hora para dizer só a nata do português, só o que interessa mesmo a gente. Nós enxugamos aí e você vai ver só o que interessa, beleza? Olha o nome das orações, ó, vou usar a sigla aqui, ó. Oração subordinada substantiva, tá? Vou colocar os nomes entre parênteses. Elas podem ser subjetiva, que é o valor de sujeito. Eliane Monteiro, bem-vinda. Objeto direto, objeto indireto, predicativo, olha lá, predicativo, complemento nominal, aí
agente da passiva e apositiva, tá? Apositiva. Olha aí. Esse é o nome dessas orações. Gente, e a informação preciosa, Francicleide, desculpa, Francicleide, seja bem-vinda. Francicleide Mendes, seja bem-vindo aí, bem-vindo à nossa aula. Gui Ribeiro, bacana, gente, beleza. Leonardo Adjuto, Leonardo, bacana. Você está em Unaí, Leonardo, ou está em Brasília? Fábio Lira, bacana, gente. Sandra Batista, que legal, que legal. Bacana. Nós sabemos que essa aula, ao vivo, a presença não é muito grande. Mas quando a gente grava a aula, que a aula termina, aí a presença fica massiva. No vídeo de ontem, nós estamos chegando a 2.000 visualizações. Isso é muito bacana, muito bacana. As pessoas realmente estudam muito. Beleza. O Elton Jesus, bem-vindo. Ricardo Abrantes. Bacana, gente. Que legal, que legal. Escutem bem, essas orações subordinadas substantivas, algumas pessoas trocam essas orações pelo isso. Você diz assim, ó, diga que você nos ouve. Então, esse diga, quem diz alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Que você nos ouve é verbo. O dizer é verbo transitivo direto. O que você nos ouve é oração com valor de objeto direto. Então, eu quero explicar uma por uma dessas, mas inicialmente eu quero falar da pontuação. Então, vou escrever aqui a observação. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Olha só, porque essa análise sintática é com a pontuação. Eu vou escrever o nunca, ó. Nunca se usa vírgula. Gente, olha essa informação. Para separar, eu errei aqui, para separar a oração. Vou explicar isso bonitinho, bacaninha. Principal, olha lá, da oração subordinada substantiva, tá? Então, atenção, vou mandar para você a teoria aí, ó. Mandei a teoria aí para você. Ô, Kleber, bem-vindo, Kleber. Bacana. Uma honra ter você aqui, Kleber. Ademar Romualdo, bacana. Altair Rodrigues, que legal. Valdemir Saturnino. Sejam bem-vindos, gente. Bacana. Olha aí, a observação em cima aí. Nunca se usa vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Mesmo que você faça a inversão dela, da oração subordinada com a oração principal. É proibido a vírgula aí. Hoje é o dia da gente ver aqueles 7 pecados capitais da pontuação. E um desses 7 pecados capitais da pontuação, que é o que cai em prova, é exatamente essa vírgula aí, que é extremamente proibida. Qual vírgula, Gelivaldo? Separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Qualquer uma delas, você não usa vírgula, tá? Você vai usar 2 pontos lá na positiva. Nós vamos mostrar isso aí para você. Então, nós vamos falar de uma por uma delas e depois a gente completa. Ana Paula, bem-vinda, Ana Paula. Depois a gente completa os 7 pecados capitais, tá? Então, esse é o primeiro pecado capital. Não usar vírgula para separar a oração principal da subordinada substantiva. Tem por aí, a cultura que tem por aí, é que você não... Isso, exatamente. A cultura que tem por aí é que você não pode separar essa oração com vírgula. Que oração, Genivaldo? A cultura é... Essa oração é aquela que eu troco pelo pronome isso. Porque o pronome isso seria um pronome substantivo. Ela tem valor de substantivo. Olha esse primeiro exemplo aqui. Eu vou enumerar para a gente organizar direitinho. Primeiro exemplo, tá? Quando você diz assim, ó, aquele exemplo que eu falei, ó, diga se você, eu errei você aqui, diga se você, ó, quer
nossa ajuda. Olha lá, pode ser uma pergunta, tá? Vou fazer uma pergunta. Diga se você quer nossa ajuda. Interrogação. Bacana. Mando para você aí. Olha essa. Claudson. Claudstone. Claudstone. Obrigado, Claudson, pela presença. Coisa boa. Bacana. Gente, quando eu falo assim, ó, diga, eu tenho aí a oração principal. A oração principal. Olha lá. E o verbo dessa oração, ó, é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, você já sabe, pede objeto direto. Vou mandar para você aí. Olha essa aí, ó. Diga, oração principal. E a oração desse verbo aí, ó, desculpa, o verbo dessa oração aí, ó, é verbo transitivo direto. E verbo transitivo direto pede objeto direto. Mas veja que você tem uma oração, ó. Se você, ó, quer, eu coloquei quer lá, né? Desculpa, quer nossa ajuda. Uma outra aula que eu quero dar a vocês é esse negócio aí que as pessoas fazem a confusão de estar com estar, quer com quer. Isso aí eu quero mostrar bonitinho para você, tá bom? Isso numa outra live aí. Diga se você quer nossa ajuda, na interrogaçãozinha aí, tá? Olha aqui, eu vou escrever aí, ó, essa oração entre parênteses aí, ó, é uma oração subordinada, olha lá, substantiva, objetiva, olha o nome, objetiva, errei objetiva aqui, desculpa, objetiva direta, olha lá, nunca, ó, com vírgula, porque eu quero dar ênfase à pontuação aqui hoje, olha lá, nunca com vírgula. Eu vou insistir nisso aí com você durante essa hora nossa aqui. Ô, Noemi, seja bem-vinda, Noemi. Prazer em ter você aqui. Sirlene André. Sirlene diz que está amando minhas lives. Obrigado, Sirlene. Obrigado. Torço por você. Kátia Franca. Bacana, gente. Que beleza. Olha aí, ó. Se você quer nossa ajuda, é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque o verbo lá da oração principal era verbo transitivo direto. E veja lá em cima, se vocês conseguirem o acesso lá, ó. Olha lá, se você conseguir, ó. Diga se você quer nossa ajuda. Se você quer nossa ajuda. É um período composto. O verbo dizer é verbo transitivo direto. Se você quer nossa ajuda, é objeto direto. Só como é uma oração objetiva direta. Chincha Torres, seja bem-vindo. Bacana. Legal, cara. Legal. Você aí com a gente. Bacana demais. Beleza. Jóia. Então, olha só. Você não usa vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Mesmo que você inverta. Mesmo que você inverta. Tá? Olha essa frase aqui, ó. Deseja, tracinho C, que vocês, errei o vocês, deixa eu corrigir, que vocês sejam aprovados, olha lá, todos vocês. Olha essa. Deseja-se que vocês sejam, Tereza de Andrade, bem-vinda, Tereza. Deseja-se que vocês sejam aprovados. Gente, observa com carinho isso aí, ó, com carinho. Quando você diz deseja-se, ó, vou escrever aqui de novo, deseja, tracinho, se. Observem que o verbo desejar, quem deseja, deseja alguma coisa. É verbo transitivo direto. Mas olha quem está aí, olha só. O se, esse sezinho aí, ó, é exatamente, ó. Olha só, partícula, vou escrever o nome inteiro, tá? Partícula apassivadora, ó, apassivadora. Então, quem vem depois da partícula apassivadora é o sujeito. Olha aí, ó. Depois dela vem o sujeito. Porque senão, você comete um erro comum, um erro fácil de cometer, é as pessoas
descobrirem aí que o verbo é transitivo direto, ô Elza, seja bem-vinda, Elza. Olha só, quando você diz assim, ó, deseja-se que vocês sejam aprovados, o verbo desejar é verbo transitivo direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. Aí você pode classificar erroneamente essa oração, que vocês sejam aprovados, como objetiva direta. Não, ela é o sujeito. Se você trocar pelo isso, você vai ver, ó, deseja-se isso. Isso é desejado. Isso aí é voz passiva. Então, esse Czinho é partícula passivadora e transforma o termo em seguida, que no caso é uma oração, em sujeito, tá? Então, diga-se, deseja-se, eu vou escrever para você, ó, deseja-se o nome dela, ó, deseja, tracinho C, escrever de parênteses aqui, ó, é oração principal, tá? Vou mandar já essa aí, ó, deseja-se a oração principal. O verbo desejar é verbo transitivo direto, mas tem o C aí, que é partícula passivadora. Então, a oração, ao invés de ser objetiva direta, ela é subjetiva, tá? Então, essa oração, ó, que vocês, vou corrigir aqui, sejam aprovados. Olha lá, que vocês sejam aprovados. O nome dessa oração é oração subordinada, olha o nome, substantiva, que dá para trocar pelo isso, você sabe disso. Subjetiva, olha lá, subjetiva. É o valor de sujeito, ó, subjetivo. Ok? E esse tipo de oração, que é o que eu quero que vocês prestem bastante atenção hoje, não usa vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Nenhuma delas. São 7 nomes, tá? Vou fazer assim para você enxergar aqui, ó. 7 nomes. Esses 7 nomes não tem vírgula. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, agente passiva e apositiva. Não se separa esse tipo de oração da oração principal com vírgula, mesmo que você inverta. Tá certo? Então, que vocês sejam aprovados é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tem valor de sujeito. Ok? Beleza. Olha essa aqui. Temos necessidade. Lá. Deixa eu colocar a objetiva direta primeiro, tá? Necessitamos, ó, tá vendo que necessitamos é verbo transitivo direto, né? Perdão, transitivo indireto. Porque quem necessita, necessita de alguma coisa. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Só que nós vamos ter uma oração. Olha só, que, gente, esse quezinho aí, ó, é conjunção integrante. Essas orações subordinadas substantivas, elas se iniciam ou pelo que ou pelo se. Esse que e esse se são conjunção, os dois, né? Conjunções integrantes. Beleza? Eu repito isso. Então, necessitamos, olha só, quem necessita, necessita de. Então, você tem que colocar esse de. Necessitamos de que vocês, vou corrigir aqui, de que vocês nos acompanhem aí no nosso site aí para você receber todas essas aulas. Isso, se inscreva no meu canal do YouTube. Lá tem muitas aulas, muitas dicas. Eu quero que você gabarite a sua prova de português, tá? E a única coisa que eu peço a você, em troca desse gabarito, que você vai gabaritar a prova, é que você se inscreva no meu canal do YouTube. Me acompanhe no Facebook ou no Instagram. Beleza? Faça isso. Isso é importante para você e importante para mim também. Necessitamos de que vocês nos acompanhem. Vou mandar aí, ó. Vou mandar para você aí. Chegou aí, né? Júlia, minha companheira. Bem-vinda, Júlia. Se as pessoas soubessem o tanto que você é simpática, Júlia, eles fariam amizade com você aqui agora. Obrigado, Júlia. Chamo a Júlia de Julinha. Tanto que eu gosto dela. Valeu, Júlia. Obrigado pela presença.
Júlia, nessa frase aí, ó, necessitamos de que vocês nos acompanhem. Eu tenho necessitamos, que é a oração principal, que eu vou escrever aqui agora, ó. Necessitamos, olha lá. Oração principal, tá? Vou escrever por extenso, oração principal, para eu não usar a sigla aí, para a pessoa depois não se perder. Essa é a oração principal, tá bom? E a oração seguinte, ó, de que vocês nos acompanhem, é a oração subordinada. Observe que quem necessita, necessita de. É verbo transitivo indireto. Pede objeto indireto. Só que você não tem um objeto indireto simples, você tem uma oração. Então, essa oração, de que vocês nos acompanhem. Escrever entre parênteses, ó. De que vocês nos acompanhem. É oração subordinada, olha lá, substantiva, objetiva, olha essa, indireta, olha lá, indireta, olha aí. Gente, prestem atenção em uma pergunta que eles costumam fazer nas provas. Dobra a sua atenção. Se você prestar atenção no que eu estou te dizendo nesse segundo agora, nesse instante, você gabarita uma questão. Você faz uma questão. Eles vão perguntar a você se nessa frase, necessitamos de que vocês nos acompanhem, se você pode omitir a preposição. Sim, você pode omitir a preposição. Mesmo que você diga, necessitamos que vocês nos acompanhem, a análise sintática vai ser absolutamente a mesma, pela regência do verbo. Então, é comum, é praxe, a gente omitir essa preposição aí, ok? Então, num texto, é correta a construção dessa oração sem a presença da preposição? Sim, é correto. E a análise sintática é a mesma? Sim, é a mesma. Beleza? E essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque o verbo necessitar é verbo transitivo indireto. E hoje eu quero que você observe aí que entre essas duas orações, entre necessitamos e de que vocês nos acompanhem, não tem vírgula. E eles vão perguntar a você se pode colocar uma vírgula aí. Não, não pode. Porque aí você vai separar o verbo transitivo indireto do objeto indireto. E isso não pode, tá? Então, sem vírgula aí. Toda hora eu tenho que tirar uns sites aqui, porque toda hora entra sites aqui. Tá? Olha essa frase. A verdade é que somos... Obrigado, gente. Obrigado, gente. Por mandar uns coraçõezinhos para mim aí. Que legal. Que legal. Obrigado. Obrigado pelos corações aí. Bacana. A verdade é que somos esforçados, né, gente? Nós somos esforçados. Olha aí. Veja que não tem vírgula. Ô, Celso, seja bem-vindo, Celso. Simone. Bem-vinda, Simone. Ô, Tuíla. Obrigado, Tuíla. Torço pelo seu sucesso, Tuíla. Olha, Tuíla, a Ângela está aí com a gente. Ô, Ângela, bem-vinda, Ângela. Obrigado. Legal. Legal, a Ângela mandando umas palminhas para mim. Obrigado para você também, Ângela. Bacana. A verdade é que somos esforçados. Olha só, a verdade é, tá? Essa a verdade é, vou escrever entre parênteses, é uma oração subordinada, olha esse nome, substantiva, é oração porque tem verbo, é subordinada porque exerce uma função sintática, e a gente está vendo as funções sintáticas aqui, e é substantiva porque eu troco pelo pronome isso. A verdade é isso. Ela tem valor de substantivo. É uma oração subordinada substantiva. Olha esse nome, predicativa. Não, perdão, ainda bem que eu já não mandei para você aí. Não mandei para você, desculpa. A verdade é a oração principal. Dependeu um monte de gente ali, acabei não vendo aqui. Bacana. Agora eu mandei para você aí, ó.
Pati Rocha, bem-vinda, Pati. A verdade é, a oração principal, que somos esforçados, esforçados, e sim, essa aí, Veja que a verdade é o sujeito, é verbo de ligação. Quando eu tenho um sujeito, um verbo de ligação, o que eu tenho depois é predicativo. Beleza? Como eu tenho uma oração, que somos esforçados, então você tem uma oração subordinada ao nome, substantiva, olha essa, predicativa. Tem valor de predicativo. O que é predicativo? Predicativo é a qualidade. Predicativo é a ideia que você faz de alguém ou de alguma coisa. Tá? Então, mando para você aí. Olha aí. Ô, Vitor Figueiredo. Gente, entrou uma pessoa importante demais aqui agora. Obrigado, Vitor. Não tenho te visto, hein, cara, mas acompanhei seu sofrimento lá com a doença da sua esposa. Graças a Deus, deu tudo certo, orei. Bacana. Torço por você. Todo o sucesso do mundo para você. Eu vi até que você tá magrinho, hein? Que coisa boa. Bacana, Vitor. Te admiro muito, cara. Beleza? Tânia Basílico. Que somos esforçados é oração subordinada substantiva predicativa. E observem que não tem vírgula. Vou repetir. O foco hoje nosso são os 7 pecados capitais da pontuação. É um pecado capital. Você sabe o que é pecado capital? Não é porque é pecado de morte, não. Pecado capital é porque se você errar, você não ganha o seu capital, você não ganha o seu salário, você não vira servidor público, então você não pode errar. Então fica ligadão nisso aí. Tá, Tânia? Fica esperta com isso aí. Bacana. Então você viu que não tem vírgula, não usa vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Qualquer uma delas. Edvaldo, quais são essas orações subordinadas substantivas? São 7 nomes. E a dica é aquela, você troca pelo isso. E outra coisa, ela inicia pelo pronome, pela conjunção integrante, que e se. As orações são subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, agente da passiva e apositiva. Eu vou falar de cada uma delas aí. Já falei da subjetiva, da objetiva direta e da objetiva indireta. E já falei da predicativa. Agora eu vou falar da completiva nominal. Olha essa frase. Temos necessidade. Gente, observe que quem tem necessidade de alguma coisa. Observe que necessidade não é um verbo, tá? Necessitar é verbo. Necessitado é adjetivo. Necessidade é substantivo. Observe que vai completar, a oração vai completar necessidade, vai completar um nome. Quando completa um verbo, é complemento verbal. Aí a gente divide em objeto direto e indireto. Objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. Quando completa um nome, a gente chama de complemento nominal. Então presta atenção nisso aí, Temos necessidade de que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Olha lá. Tá? Dá uma olhadinha nessa aí. Olha só. Cida. Bem-vinda, Cida. Obrigado pela presença. Temos necessidade de que vocês se inscrevam no meu canal. Só temos necessidade, olha lá, necessidade, você tem o que a gente chama de oração principal. Veja que não tem vírgula aí, não tem vírgula. Nós estamos batendo hoje aqui, oração principal, vou mandar para você aí. O que nós estamos batendo aqui hoje é mostrar para você que você não usa vírgula para separar a oração principal das 7 orações subordinadas substantivas. Essas que a gente troca pelo pronome isso. Vírgula, não. Pelo amor de Deus. Vírgula, não. Então, temos necessidade de oração principal. De que vocês... Ok.
Alguém fazer uma pergunta aqui. Respondo, já já. De que vocês se inscrevam, ó, no meu canal do YouTube. Olha lá. Essa oração de que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube completa necessidade. Necessidade é um nome. E o que completa nome é complemento nominal. Como é uma oração, nós vamos chamar de oração, olha o nome, subordinada, substantiva, olha lá, ok? Completiva, nominal, ok? Esse tipo de oração não se separa da oração principal com vírgula. E aquela pergunta vai se repetir aí nas provas. Dobra a sua atenção aqui. Olha só. Eles vão perguntar a vocês: temos necessidade de que vocês se inscrevam? Eu posso omitir sem prejuízo da correção gramatical? É assim a questão. Eu posso omitir a preposição? Sim, eu posso omitir a preposição. E ainda assim, eu continuo com a oração completiva nominal. Então, você pode escrever: temos necessidade que vocês se inscrevam. Tá? E você não vai usar vírgula e pode omitir aí a preposição. Viu, Micael, Lucas? Nós estamos dizendo, Micael, que é o seguinte: não se pode separar a oração principal de nenhuma das orações subordinadas substantivas. Nenhuma delas. Aquelas que a gente troca pelo pronome isso. Mesmo que você inverta a ordem, você não pode usar vírgula. É crime usar vírgula aqui. Bacana, Micael? Beleza. Bacana. Olha essa frase agora. Ele foi ofendido, corrigir aqui, ofendido por quem o amava. Olha essa frase. Dá uma olhada com carinho aí, ó. Ele foi ofendido por quem amava. Alcides. Seja bem-vindo, Alcides. Beleza. Bacana. Olha só, gente. Ele foi ofendido. Observe. E ele não ofendeu. Ele foi ofendido. Eu coloquei porque o amava. Era por quem o amava. Ele foi ofendido. Essa oração aí, ó, é a oração principal. Oração principal. Mando para você aí. Eu corrijo aqui agora, tá? Observa bem. Ele foi ofendido, é a oração principal. Arlete, seja bem-vinda, Arlete. Obrigado pela presença, Arlete. Valeu. Ok. Ele foi ofendido. É a oração principal. Por quem? Agora eu vou corrigir, ó. O amava. Observa bem. Essa pessoa aí, ó, é que praticou a ação de ofender. Então, ele é o agente. Ele praticou a ação. Quem pratica a ação é o agente. E veja que lá na oração principal ele foi ofendido, a voz é passiva. Ele não ofendeu, ele foi ofendido. Então, você chama esse por quem o amava de agente da passiva. Como tem um verbo, você vai chamar de oração subordinada, olha aí, substantiva, ao nome, agente da passiva. E eu quero que você preste atenção aí, que não há vírgula, viu, Arlete? Observa que a gente não usa vírgula para separar esse tipo de oração da oração principal. Vírgula aí, ó, é crime. Vírgula aí faz você errar uma questão de prova, tá bem? Por quem o amava é oração subordinada, substantiva, agente da passiva. Beleza. E olha essa sétima aqui. Acabei não enumerando, mas essa é a sétima. Sétimo exemplo nosso aqui. Na placa, olha lá, na placa, vírgula, lia-se, olha essa, lia-se o aviso. Ó, o aviso, 2 pontos. Aí ele vai explicar aí o que estava na placa. O pessoal mandando um monte de coraçãozinho para mim aí. Que legal. Legal. Obrigado, gente. Obrigado aí pelos corações.
Melhor coisa do mundo é coração, né? Na placa, lia-se o aviso. O que estava escrito lá no aviso? O que estava escrito no aviso? Ó, não, vamos inventar uma frase aqui. Não pise na grama. As pessoas me perguntam assim, Genivaldo, o correto é não pise na grama ou não pise a grama? Gente, as duas formas são corretas. Quando você diz não pise na grama é adjunta adverbial. É onde você vai pisar. Onde? Na grama. Não pise na grama, adjunta adverbial. Quando você diz não pise a grama, vai pisar aí, fica verbo transitivo direto. Não pise o quê? Não pise a grama, objeto direto. Então, as duas formas são corretas. O que não tem, evidentemente, é acento. Porque se é objeto direto, não tem preposição. O acento que eu falo é o acento grave, aquele que faz crase. Tá bom? Então, não pise na grama e não pise a grama, as duas formas são corretas. Silvio, bem-vindo, Silvio. Legal. Então, essa frase aqui, ó, gente, desculpa, essa oração, ó, na placa, vírgula, lia-se o aviso, ó, lia-se o aviso, 2 pontos, é a oração principal, ó, a oração principal, tá? É a oração principal. Olha aí, mandei para você aí. Isso é análise sintática eu acho que não cai na sua prova, tá? Mas eu acho que pode cair uma questão de pontuação. E hoje é importante para você que nós vamos falar, e estamos falando aí, esse aí é um dos pecados capitais, né? Você não pode cometer. Então, anota a bacaninha aí, o que a gente vai chamar de 7 pecados capitais, tá legal? Já, já. Beleza. Ó, na placa, lia-se o aviso. É a oração principal. O que estava escrito lá na placa? Não, olha lá, não pise na grama. Na grama, não pise na grama, é a oração. E veja, essa oração, ela é a positiva. E ela é fácil de ser identificada, porque ela sempre tem esses 2 pontos aí, ó. Ok? Deixa eu tirar um site aqui da frente. Não pise na grama. Essa é uma oração subordinada, olha lá, substantiva, apositiva, olha lá, apositiva. Você tem os 2 pontos. E há questões de prova que perguntam assim, gente, dobra a sua atenção no que eu vou dizer a você aqui, ó. Na placa, vírgula, é adjunta adverbial, aí eu posso colocar uma vírgula ali, porque está deslocado, né? Lia-se o aviso, 2 pontos. Eles vão perguntar a você se pode tirar esses 2 pontos e, no lugar dos 2 pontos, colocar vírgula. Não pode. Não pode. Ou 2 pontos, ou 2 pontos. Nada de outra coisa aí. Se esses 2 pontos forem substituídos pela vírgula, você comete um erro de pontuação. Porque você separa a oração principal da oração subordinada substantiva. E não pode, ok? Não se pode separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Cana? Fica esperto aí. Agora, olha só. 7, eu vou escrever aqui, ó. 7, colocar entre parênteses. 7, ó, pecados capitais da pontuação. Se eu fosse você, eu anotava isso aí, nem que seja na mão. Tata Sanches, seja bem-vinda, Tata. Beleza? Tem um grupo de alunos aí também com a gente. Bacana, gente. Beleza, bacana. Ótimo que vocês estejam aí. Tá? 7 pecados capitais da pontuação. Um por um. Vou enumerar. Ó. Número 1. Não se separa o sujeito do verbo. Tá? Vou colocar ponto e vírgula. Não, ficou 2 pontos aí. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, né? Não, tá maiúsculo. Ponto e vírgula. Gente, não se separa o sujeito do verbo, mesmo que você inverta. Valdoir, Candioto. Seja bem-vindo, Valdoir. Valdoir, você chegou num momento importantíssimo aí, ó.
São 7 pecados capitais, tá? Deixa eu fazer assim, ó. Olha lá. 7 pecados capitais da pontuação. Pelo amor de Deus, não cometam esses 7 erros. Bacana? Não se separa o sujeito do verbo. Daí a importância de você saber quem é o sujeito da oração. O sujeito da oração é quem pratica a ação. E o verbo é a ação. Então você não pode separar o sujeito do verbo. Tá? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Algumas vezes as pessoas não observam e eles colocam assim, ó, Brasília, aqui, ó, vou colocar um exemplo aqui, ó, Brasília, olha lá, Brasília, vírgula, capital da República, ó, da República, tem 59 anos, né? 58 anos. Gente, dá uma olhada nisso aí com carinho, olha só. Dá uma olhada com carinho nisso aí. Brasília, vírgula, capital da República, tem 58 anos. Olha o erro gravíssimo de pontuação aí. Tá vendo? O que acontece? Capital da República é um aposto. Está explicando qual é Brasília. Aí você só tem uma opção de colocar as 2 vírgulas. Então, a frase acima, ó, a frase acima está incorreta. Vírgula, quanto a, olha a crase aí, ó, a pontuação, ó. Pontuação. E embaixo, ó, veja a frase correta abaixo, tá? Veja a frase correta abaixo. Peraí, mandei para você aí. Fernando Carvalho, Lucilene Lima, beleza, gente? Bacana. Obrigado pela presença aí de vocês. É uma honra ter vocês aqui. É uma honra poder ajudar vocês. Faço isso de coração. De coração. Bacana? Quero ver vocês no serviço público. Quero que vocês melhorem a qualidade do serviço público. Vamos melhorar a qualidade do serviço público. Tanto a meritocracia, tanto por mérito, quanto por simpatia. Só para fazer uma rima aí, né? Ok? Bacana. Lucilene Lima. Seja bem-vinda, Lucilene. Ah, Lucilene Lima, é porque você escreveu olá aqui, eu já tinha dito seu nome ali em cima. Bacana. Obrigado pelo olá aí. Valeu. A frase acima está incorreta. Por quê? Porque você usou uma vírgula só. E aí você separou, olha só, você separou Brasília, que é o sujeito, do tem, do verbo. Separou o sujeito do verbo. Não pode fazer isso. Então, o correto seria assim, ó. Brasília, olha lá, vírgula, capital da República, olha lá, vírgula de novo. Porque esse capital da República aí, ó, tem que ficar entre vírgula. Para ficar melhor, né? Entre vírgulas. Entre vírgulas. Porque ele é o aposto. Brasília, vírgula, capital da República, tem 58 anos. Olha lá. Olha o correto aí. Olha como é o correto. E Andréa Xavier, seja bem-vinda, Andréa. Bacana. E às vezes, ou sempre, né, quando a gente está fazendo prova, a gente fica muito nervoso e acaba não percebendo a maldade do examinador de colocar o sujeito longe do verbo e colocar uma vírgula entre eles. Então, se você tiver qualquer termo ali, escuta o que eu vou dizer a você, ó. Vou até colocar aqui, ó. Uma vírgula. Olha isso aqui, ó. Uma vírgula, usamos para separar, ó. Separar termos. Tá? Mandei para você aí. Mas olha só. Uma vírgula usamos para separar termos. 2 vírgulas, olha lá, vírgula, para intercalar. Evidentemente que eu só consigo intercalar alguma coisa que está no meio, né? Se estiver no início, eu não vou intercalar, eu vou separar. Então, 2 vírgulas para intercalar.
eu uso 2 vírgulas para intercalar, que foi o que aconteceu lá com o capital da República. Beleza? O número 2, o segundo pecado capital, não separe o verbo, olha lá, o verbo do objeto, qualquer objeto que seja, direto, ó, ou indireto. Não pode, tá bom? Não pode. Daí a importância de você saber o que é o objeto direto e o objeto indireto. Objetos são coisas e pessoas que completam o sentido de um verbo. Se o verbo for transitivo direto, ou seja, não pede preposição, objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto, ou seja, com preposição, objeto indireto. E às vezes pode ser uma oração, que é o que a gente acabou de ver lá. Você não separa o objeto direto por vírgula, nem o objeto indireto do seu verbo. Não importa a distância que ele esteja. Beleza? Se eu disser assim, olha essa frase aqui, ó. Desejo, falar, desejo, vírgula, sua aprovação, ó. Gente, isso está grosseiramente errado. Deixa eu colocar o parênteses aqui, ó. Grosseiramente errado. Mas o que acontece na prova? Eles não põem assim diretamente. O que eles fazem? Eles fazem assim, ó, desejo e algumas coisas antes. Colocam os adjuntos adverbiais, colocam algumas coisas para distrair você e tirar de você a atenção do objeto direto. Então tá errado. É direto, ó, sem vírgula. Vou mandar para você aqui, ó. Obviamente, né? Obviamente. Mesmo que você inverta, eu vou inverter para você, tá? Olha só. Sua aprovação, desejo. Ponto. Olha lá. Mesmo que você inverta. Algumas pessoas falam assim, Gedivaldo, e se eu inverter, eu uso vírgula? Não, não usa vírgula. Sua aprovação, desejo. Mesmo na inversão, não usa vírgula. Desejo sua aprovação. Olha lá, aprovação. Vou colocar aqui, ó, é verbo transitivo direto, mais objeto direto. Então, você não usa vírgula para separar. Beleza? Número 3, não usa vírgula para separar o verbo. Aqui, ó. Não usa vírgula para separar o verbo do objeto indireto. Ponto e vírgula. Ó, 4. Não se usa vírgula para separar isso, o verbo do predicativo, ó. O verbo do predicativo. 5. Não se usa vírgula para separar o verbo do agente da passiva. Olha lá. 6. Não se usa vírgula para separar 6, ó, o verbo do adjunto. Desculpa aqui, não é o verbo, né? Se completa o verbo, é adjunto adverbial. Se completa o nome do complemento nominal, ó. Complemento nominal. E o 7º pecado capital, não se usa vírgula para separar a oração, escrevi uma letra aqui, a oração principal da oração subordinada, começamos a aula por ela, subordinada, deu uma coisa, ele colocou vermelhinho aqui, subordinada, olha lá, substantiva. Ok? A oração principal da oração subordinada substantiva. Nenhuma delas. Olha aí. Como eu coloquei separado, eu agora vou escrever, tá? Vou escrever assim, ó. Não. Vou colocar aqui para você. Como a gente veio explicando, porque depois a pessoa pega isso isolado e a pessoa não entende. Então, vou escrever, ó. Não. Tá difícil o não aqui, viu, gente? Não quer sair. Como é que é não, hein?
Não. Onde é que fica o tio do não, hein? É no A ou no O? Tem gente que escreve o não, escrevendo, e põe o tio no meio. Não é no meio, não. Tio é no A. Não se usa vírgula, aqui, ó, vírgula para separar dois pontos. Olha lá, dois pontos. Vou enumerar o sujeito do verbo. Vou mandar para você. 2, o verbo, ó, do objeto direto, ponto e vírgula. 3, o verbo do objeto indireto, ponto e vírgula. 4, não se usa a vírgula para separar o verbo do agente da passiva, ponto e vírgula. 5º pecado capital, não se usa vírgula para separar, olha lá, o verbo do predicativo, ponto e vírgula. 6º pecado, não se usa a vírgula para separar o nome do complemento nominal, ponto e vírgula. E o 7º pecado capital, não se usa a vírgula para separar a oração principal, ó, da oração subordinada substantiva, ok? Olha lá. Então, você não usa vírgula aí nesses exemplos. Gente, Maria José Trigueiro, seja bem-vinda, Maria José. Coisa boa. Ailton Campos, bem-vindo, Ailton Campos. Bacana. Obrigado pela presença. Enumeramos aí, ó, os 7 pecados capitais. Quando vocês forem trabalhar com pontuação, é extremamente importante que você tenha essa noção. Porque muitas vezes, aqui a gente está colocando direto o sujeito e o verbo e o objeto, o nome e o complemento, direto. O que acontece em prova? Que são os textos da prova. Eles aumentam isso. Se eu pegar um artigo da Constituição, qualquer um deles aqui, ó, pode pegar o artigo 1º aqui, ó. Observa bem, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela união insolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se. Olha o que eles vão fazer com você aqui. Então, vou colocar um exemplo da Constituição aqui, para a gente fechar a informação desses 7 pecados capitais, tá? É o artigo 1º da Constituição, ó. Vou colocar aqui, ó. A República Federativa do Brasil. Vou colocar a sigla aí, tá bom? Beleza. A República Federativa do Brasil, olha só, vírgula, formada pela união indissolúvel dos estados, dobra a sua atenção nisso aí, ó, dos estados e municípios, dos estados e municípios e do Distrito Federal, DF, tá bom? Para economizar aí, constitui-se, ó, constitui, tracinho, C, em Estado democrático, deixa eu separar aqui, democrático de direito, ó, de direito, o resto reticências. Olha só, dobrem a atenção de vocês aí, tá? Esse é o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, vírgula, formada pela união insolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Vírgula. Observem que a República, olha lá, mandei para você ainda não, né?
Não, beleza. Eu vou aproveitar e vou corrigir um erro aqui, ó. Dos estados e dos... Bacana. Aí, agora eu mando para você. Foi bom que eu corrigi um errinho aqui. Milhão de sites entram aqui na frente. Olha lá. A República Federativa do Brasil, vírgula, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, vírgula. Observem que a oração é essa aqui, ó. Olha só. A República Federativa do Brasil. Tá? Aí tem uma vírgulazinha aqui, ó, uma vírgula. Tem os pontinhos aí, porque eu não vou escrever aquela oração lá, olha lá. Outra vírgula. Tá vendo? E agora ele fala assim, ó. Constitui-se. Lá, República Federativa do Brasil, constitui, tracinho, C. Aí, reticências aí. Gente, vou mandar aí para você. Dá uma olhadinha com carinho aí. A República Federativa do Brasil é o sujeito de constitui-se. Tá? Esse termo que está entre a República Federativa do Brasil e constitui-se, o termo é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, é uma oração subordinada adjetiva, explicativa. Porque você sabe que só a explicativa vem entre vírgulas. Então, observe que tem duas vírgulas. Porque se eu usasse uma vírgula só, e eles vão perguntar isso a você, se eu omitir uma dessas duas vírgulas, a construção ainda continua correta? Não. Nem a primeira, nem a segunda. Então, eu não posso omitir nenhuma das duas vírgulas aí. E observem, nenhuma, nem as duas. Eu sou obrigado a usar essas duas vírgulas. Porque essa oração aí, ó, essa oração, que oração? Formada, ó, pela união indissolúvel, ó, indissolúvel dos estados. Não sei o que eu apertei aqui. Espera aí só um pouquinho. Subiu o negócio aqui. Espera aí. Dos estados, pela união dos estados, e dos municípios e do Distrito Federal. Tá vendo? Essa oração, eu vou colocar a vírgula lá no comecinho dela lá, tá? Ver se eu consigo encaixar aqui, peraí. Não, não consigo. Essa aqui, ó, vou colocar o nome, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Essas orações, esse tipo de oração vem entre vírgulas. Olha lá, vem entre vírgulas. Vou mandar para você. Olha aí, mandei. Vamos ler junto aqui. Recebi um coraçãozinho ali. Bacana. Então, olha só. A República Federativa do Brasil, vírgula. Formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, vírgula. Constitui-se. Aí ela continua. Então, gente, vocês que estudam, vocês que fazem prova, esse aí é o artigo 1º da Constituição. Então, o artigo 1º da Constituição mostra a você os 7 pecados capitais. Mostra que você não pode separar esses termos. E quando você coloca uma oração intercalada, ela vai ter vírgula se ela for adjetiva explicativa. Se ela fosse adjetiva restritiva, não teria nenhuma vírgula aí. Então, eles vão perguntar a vocês se você pode omitir uma dessas vírgulas. Não. Posso omitir as duas? Não.
porque a oração é adjetiva explicativa. E eu não posso usar só uma vírgula, porque eu separo a República Federativa do Brasil, que é o sujeito, de constitui-se. Então, eu tenho que usar duas vírgulas. Então, qual é a função das duas vírgulas aí, no artigo 1º da Constituição? Intercalar a oração adjetiva explicativa. É explicativa porque ela é desnecessária. Eu poderia dizer apenas assim, ó, a República Federativa do Brasil constitui-se. Sem dizer formada pela união dissolúvel, isso aí é inerente à República Federativa do Brasil. Por isso, a oração ser explicativa. Bacana? Se você tiver um pouquinho de dificuldade nisso que eu te falei agora, a live anterior explica isso claramente. Beleza? Bacana. Gente, a nossa proposta aqui é de 1 hora de aula. Então, eu quero encerrar a aula aqui, dando boa noite a vocês, agradecendo a vocês pela presença e fazendo os meus pedidos costumeiros. Divulguem essas aulas para quem precisa. Se inscrevam no meu canal do YouTube e compartilhem essas aulas com os seus grupos lá no Facebook. E, se for possível, me acompanhem no Instagram, beleza? Eu tenho um monte de informações para você. E nessas lives aí, uma delas aí, eu quero corrigir questões de prova com vocês, tá certo? Então, deixa eu terminar essa parte de teoria aí, que nós vamos começar a corrigir as questões. Então, me acompanhem. Eu vou ajudar você a gabaritar a sua prova de português. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença. Valeu. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.